Quando eu era criança, eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha avó. Eu não consigo me lembrar exatamente o contexto de como isso aconteceu. Ah, mas era uma conversa sobre Deus. Minha avó sempre foi católica, muito religiosa, muito devota. E ela, eu não lembro por quê, mas eu lembro que ela me disse que para Deus fazer alguma coisa em sua vida, você tinha que acreditar nele, sabe? E na época eu já tinha começado a perder minha fé, eu lembro que eu até tentei fazer isso, mas aquela ideia, aquela doutrina, aquela religião, ela de certa forma nunca me convenceu, nunca me interessou, na verdade, né? Mas atualmente, mesmo eu sendo ateísta, eu não tenho religião, não sigo nenhuma religião, não acredito em nenhuma religião, e eu concordo com essa frase. Isso pode parecer a coisa mais sem noção que você está ouvindo dizer, né? Mas garanto que até o final desse vídeo eu consigo te explicar certinho. Mas para isso a gente vai ter que debater religião, debater teologia de uma forma séria, né? Quando eu falo debater de uma forma séria, é a gente não ficar preso dentro de uma única concepção, dentro de uma única religião, uma metodologia, qualquer coisa assim, que possa tornar nossa visão, nossa percepção sobre o tema enviesada, né? Ela pode ter nossas características pessoais, nossos desejos, ambições, qualquer coisa nesse sentido, e portanto, por termos uma religião ou não termos, a gente ter uma preferência para uma predisposição para alguma delas, né? Então, assim, se lembre desse contexto, se lembre de que vamos tentar fazer esse papo, discorrer o tema fugindo dessa abordagem de seguir somente uma ideia. Então, Bíblia não importa tanto aqui, a sua crença, o seu Exu, o que quer que seja, não importa tanto aqui. Iremos debater as religiões de uma forma geral. Ok, vamos começar com alguns fatos, né? Eu separei aqui alguns materiais e é muito fácil você encontrar, você consegue jogar no Google. E você tem ideia de quantas religiões existem no mundo? Historicamente e tudo mais, existem no mínimo 40 mil religiões. As respostas indicam entre 40 a 60 mil religiões. E quantos deuses existem dentro dessas religiões? A resposta eu tenho que assumir que me surpreendeu um pouco, porque eu lembro que a última vez que eu tinha pesquisado algo nesse sentido, a resposta tinha sido um pouco menor. Atualmente, as nossas descobertas e tudo mais levam a uma resposta de 330 milhões de divindades. É um número um pouco absurdo, né? E para alguma dessas divindades estar certa, alguma dessas religiões estarem certas, todas as outras estariam erradas, né? Então, assim, eu acho que é um pouco complicado isso daí. Uh, Acredito que muito no passado também, muitas coisas tenham sido atribuídas a deuses, a coisas mágicas, sobrenaturais, pela nossa ignorância. A ignorância, ao contrário do que muita gente tem no meio comum, não é a mesma coisa que arrogância, não são sinônimos. Ignorância é o ato de você desconhecer certo tema, certa coisa e tudo mais. É o ato de não ter conhecimento sobre alguma coisa. E considerando a quantidade de informação, a quantidade de coisas que existem, é normal que a gente seja ignorante em algum aspecto, né? Mas eu acredito que para nossos antepassados, quando de repente caíam raios que destruíam as suas casas ou plantações, qualquer coisa nesse sentido, poderia soar muito como uma fúria dos deuses, como algo nesse sentido. Terremotos, furacões, secas, muitas chuvas também. E o ser humano ele tem essa questão de tentar reconhecer padrões e tudo mais e buscar respostas perante isso, o que levam a esses padrões. Ah, Acredito muito também no conceito de que as religiões surgiram da criação do conceito do imaginário, né? O que seria o conceito do imaginário? A primeira vez que eu vi esse conceito citado foi por Yuval Noah Harari, no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Apesar daquele livro ter bastante polêmicas em volta dele e tudo mais, essa parte é uma parte bem interessante, é uma coisa interessante a se considerar, a se pensar, porque
muitas coisas só têm valor porque a gente acredita nisso, né? Porque a gente acredita em seu valor. O dinheiro mesmo não passa de um papel impresso, colorido, com algumas marcas, algumas coisas para distinguir ali, mas ele só tem valor porque acreditamos no valor dele, né? Quando você leva 10 reais para comprar alguma coisa no comércio, alguma coisa, o cara sabe que aquilo significa 10 reais e que ele consegue fazer uma troca com isso também, qualquer coisa assim. As primeiras religiões eram chamadas de ânima, onde os nossos antepassados cultuavam pedras, árvores ou qualquer coisa, vales, sol e tudo mais. Por exemplo, eles migrando e tudo mais, e sempre que eles passavam em uma certa árvore, ela estava sempre com frutas. E a partir de um tempo eles perceberam que essa árvore tinha mais fruta do que as outras árvores, talvez por algum fator que ali tinha mais água, talvez um solo mais fértil, qualquer coisa nesse sentido, mas eles ainda não compreendiam tais coisas, né? Eles ainda eram ignorantes em tais fatos. Então eles acreditavam que aquela árvore tinha algo de especial e, portanto, começavam a, de certa forma, achar ela especial, né? Quando mais de um indivíduo começava a acreditar nessa ideia, acreditar nesse conceito, né, de que aquela árvore era especial, você começava a criação das primeiras ideias místicas ali, né? As primeiras imaginações ali, né? Que seriam que essa árvore, por exemplo, essa é uma árvore abençoada, essa é a árvore mágica, é uma árvore que dá muitos frutos, que alimenta muita gente, qualquer coisa nesse sentido. Isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo melhor o nosso idioma, as falas e tudo mais, nossa comunicação. A nossa comunicação, ela também é imaginária, né? Por exemplo, uma palavra escrita só tem aquele significado porque eu, você, outros e outros acreditamos no significado daquela palavra e aquela palavra simboliza tal coisa. Eu vou colocar algum exemplo aqui de fundo e tal para demonstrar, mas acho que deu para entender um pouco. Então, assim, somos seres ignorantes, somos seres que imaginam muita coisa, precisamos atribuir significado a muitas coisas para tentar chegar a respostas da realidade, né? Então, assim, até a nossa linguagem, a nossa forma de se comunicar, ela também é imaginária e tudo mais. A gente atribuiu o significado dos sons que saem da nossa boca, como isso é escrito, como isso como isso é o quê? Travou, retardado? Até a nossa linguagem, ela é imaginada, né? A gente atribui os significados aos sons que saem da nossa boca, a forma como isso é escrito, como isso é simbolizado. E acontecem variações conforme regiões, conforme o lugar onde você nasce, né, e tudo mais. Já aprendemos o idioma local, digamos assim, né? Podemos aprender outros e tudo mais, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um negócio imaginário. Ao mesmo tempo que se todo mundo parasse de falar aquele idioma, você fosse o último que falasse aquele idioma, ele deixaria de existir eventualmente. Então, assim, entra nesse conceito do imaginário. Só existe os conceitos imaginários, só existe esse significado enquanto acreditamos nele, enquanto seguimos aquilo. Para uma época mais atual, voltando para o nosso contexto e saindo de nossos antepassados, né? Hoje temos aí uma grande variedade de religiões, algumas com mais ou menos influência, com mais ou menos devotos e tudo mais. As suas variações de como elas se comportam, como elas compreendem o mundo e tudo mais. Mas uma coisa que me incomoda em todas essas religiões são suas alegações de mágica, suas alegações de contato com algo sobrenatural e com coisas nesse sentido. Por exemplo, os próprios deuses, as próprias divindades, santos, entidades e qualquer variação disso. Parece que elas estão sempre à espreita, sempre ali ouvindo, sabendo tudo que a gente faz, tudo que a gente fez, até o que a gente pensa. Zoam muito, brincam muito na internet, falando assim que Deus vai até passar as nossas masturbações num telão para todo mundo ver, né, e tudo mais nesse sentido. E eu acho engraçado como todas essas entidades, deuses e tudo mais, eles são sempre muito sorrateiros, né?
Ninguém consegue provar a existência deles. Eles estão ali, tão próximos como uma prece ou uma vela que você acende, um ritual que você faz, alguma coisa, que você consegue se comunicar com essas criaturas místicas e tudo mais, mas ao mesmo tempo isso é o mais próximo que você realmente chega delas, né? Também tem aquelas alegações de milagres, de curas, até de crueldades, né? Assim, de conseguir, sei lá, terminar relacionamentos, matar uma pessoa, fazer mal para a pessoa e não sei o que lá, e blá blá blá. Aqui eu vou começar a jogar algumas outras curiosidades que seriam interessantes. Por exemplo, James Randi. James Randi, ele está desde 1964 com, digamos assim, um projeto aberto ali, onde qualquer um que provar qualquer tipo de poderes, qualquer tipo de habilidade sobrenatural, qualquer contato com o sobrenatural, que ele pagaria $1 milhão. Ele começou em 1964 com $1.000, né, mas naquela época era um valor diferente, né, para o valor de hoje, com questões de inflações e tudo mais. Era um valor bem alto para a época já. E até hoje ele está com todo o dinheiro ainda, porque absolutamente ninguém conseguiu passar nem da primeira fase direito, sabe? Principalmente é engraçado que os maiores nomes das pessoas que apareciam em TV fazendo dobrar colheres e coisas desse sentido, que tinha telepatia, que falava com os mortos, não sei o que, nenhum deles topou ir fazer os testes do James Randi, né? Porque sabiam que seriam desmascarados. Ali tinha uma banca de cientistas que fariam comprovação, teste, reprodução e tudo mais, e nenhum deles queria passar essa chacota em público e ser desprovado ali publicamente, né? Até hoje o prêmio continua, se eu não me engano, não sei se ele ainda está vivo, qualquer coisa nesse sentido, mas aí já não me importa mais essa questão. O que importa é quanto tempo que ele manteve isso aberto e ninguém conseguiu ser capaz de provar nenhuma dessas alegações, nenhum tipo de religioso, nenhum tipo de místico, mago, profeta, qualquer coisa nesse sentido. E você encontra esses tipos de alegações à torta e à direita, né? Gente que fala que sabe prever o futuro, qualquer coisa, e não sei o que lá, que cartas, eu não sei o que. É muita variação de coisas e nenhuma delas consegue ser realmente comprovada e tudo mais. Então, assim, a gente tem esse monte de alegações que não podem ser provadas, comprovadas, reproduzidas, né? A gente tem esses deuses, que entidades, criaturas mágicas ou qualquer coisa que são sempre tão sorrateiros, né? Que não existe uma única foto, vídeo, nada, nenhum tipo de comprovação que realmente seja verdadeira sobre a existência, sobre qualquer tipo dessas coisas. Mas eu tenho uma resposta que consegue se encaixar em todas as religiões praticamente, né? Algo que é sempre tão sorrateiro, assim, tão próximo quanto uma oração, um rito, alguma coisa que você faz, e isso pode te dar certas respostas para sua vida, certos conhecimentos que você talvez não tenha percebido, não tenha notado tanto, é o seu inconsciente. Eu vou colocar aqui também a denominação do que seria o inconsciente, tem a denominação base, tem a concepção psicanalítica também. Consciência é o que conhecemos, inconsciência é tudo aquilo que ignoramos, né? Eu acredito nessa parte de que a inconsciência também leva muito aquilo do que ignoramos, né? Por exemplo, alguma vez você já perdeu algum objeto, alguma coisa, e de repente você sente um instinto na sua cabeça falando, acho que está em tal lugar, e você vai lá e realmente estava lá. Ou, por exemplo, numa prova que você vai fazer que você não sabe a resposta e tudo mais, e sua cabeça te dá um palpite assim, ó, chuta em tal, acho que está certo. Aí você realmente acerta. Você consegue encontrar outras formas de uma projeção assim desse inconsciente, né? Como, por exemplo, as pessoas que falam que são muito intuitivas, né? Que elas têm uma intuição muito aguçada, que elas conseguem perceber, por exemplo, uma traição no relacionamento, alguma coisa nesse sentido com muita facilidade. E no final elas acabam acertando, por exemplo. São projeções do nosso inconsciente. O nosso cérebro ele é uma coisa bem magnífica. Existem sonhos, por exemplo, quando a gente está, por exemplo, na beiradinha da cama, a gente está quase ali para cair da cama
em frações de segundo, enquanto a gente está dormindo, por perceber o risco de cair, um perigo que isso pode significar, às vezes o nosso cérebro ele cria um sonho, como se a gente estivesse caindo de um prédio, de alguma coisa assim, para fazer o corpo despertar, para você conseguir fugir do risco de cair, de você se machucar, sabe? E aquilo acontece numa fraçãozinha de segundo, sabe? Nosso inconsciente, ele é uma coisa muito interessante, muito grandiosa, digamos assim. Ele acumula muita informação durante o dia, durante a nossa vida, que a gente costuma ignorar, que a gente não deu tanta atenção, seja por qualquer fator que tenha ocasionado a gente não ter dado atenção àquilo. Coisas que passaram despercebidas, mas talvez nosso cérebro encontrou algum padrão, alguma coisa que ele acha relevante naquilo, e ele salva aquilo de alguma forma que a gente não tem acesso, de forma consciente, e ele encontra respostas naquilo. Também é muito comum, por exemplo, quando você está aprendendo um instrumento novo, ou você está jogando um videogame, um jogo de computador, alguma coisa assim, e você chega numa parte muito difícil, onde você não está conseguindo passar, após um dia, alguns dias, assim, quando você tenta novamente, você passa com muita facilidade. Você fica, como que agora foi tão fácil, sabe? Porque o nosso cérebro vai resolvendo os problemas de forma inconsciente. Ele vai resolvendo isso enquanto a gente dorme e tudo mais, às vezes até acordado. E não percebemos o acontecimento disso, né? Porque acontece de forma inconsciente, né? Daí é onde vem o termo. Mas o nosso inconsciente ele também é carregado de nossos traços pessoais que podem ter sido reprimidos, podem nunca ter sido expressados de uma forma adequada. Eu vou dar um exemplo que depois eu quero discorrer mais o tema e tudo mais. Mas é muito comum que pessoas homossexuais que sejam reprimidas, que elas nunca puderam ser homossexuais na vida delas, seja por questões familiares, sociais ou qualquer coisa nesse sentido, talvez até algum perigo, elas acabam se tornando homofóbicas ao longo do tempo. Eu conheço pessoas próximas a mim que eu vivi muito tempo da minha vida e elas são assim. Hoje em dia participam de movimentos políticos, coisas de extrema direita, onde expressam muito ódio pelo homossexualismo e não sei o que lá, nesse sentido, mas eu tenho plena consciência de que esse indivíduo ele é homossexual, tá ligado? Eu presenciei fatos da vida dele que eu sei que ele é homossexual. Não vou contar os fatos aqui, mas... então, assim, temos essas características que acabam sendo projetadas também. A gente desejando ou não, isso acaba saindo de alguma forma. As religiões, eu acredito que elas acabam criando um certo vínculo do nosso inconsciente com o consciente. Por exemplo, eu vou usar o exemplo da Umbanda, do Candomblé, por exemplo, das entidades, onde os indivíduos acabam incorporando entidades e tudo mais, que falam coisas que elas não falariam, que fazem coisas que elas não fariam, às vezes ajudam ela com questões pessoais ou até pessoas próximas com essas questões, e elas se sentem magníficas, se sentem realmente na presença de uma criatura mística, de uma criatura divina, de uma entidade ou de um santo, ou qualquer coisa nesse sentido, porque parece que essa criatura tem um conhecimento, certas características que ela não tem de forma consciente, mas ela é uma projeção do seu inconsciente. Por que eu estou fazendo essa alegação? Por que eu estou falando isso? E como isso se enquadra com como eu iniciei o vídeo. Uns poucos dias atrás, acho que uns 2 dias atrás, eu fiz uma postagem perguntando no meu Facebook, eu vou colocar aqui do lado para vocês verem e tudo mais, falando se Deus aparecesse e quisesse falar com você, não aparecesse fisicamente, mas ele quisesse falar com você, se você pararia o que você estava fazendo para dar atenção àquilo que ele estava falando. A maioria das pessoas no meu Facebook e tudo mais são ateístas, mas mesmo assim, grande parte delas acabaram ficando entusiasmadas com a ideia, né? Tipo, dariam atenção. Então, assim, quando você acaba entrando nesses círculos religiosos, sejam de qualquer religião que seja, o seu inconsciente começa a encontrar uma forma dele se comunicar com você e ganhar sua atenção.
Porque muitas vezes quando ele tenta aparecer para você de alguma forma, sei lá, uma voz na sua cabeça, uma intuição, alguma coisa, muitas vezes ele acaba sendo ignorado, ele acaba sendo deixado de lado, ou você talvez por razões sociais, talvez por questões financeiras ou qualquer outro fator da sua vida, você acaba ignorando aquilo que sua cabeça está te indicando a fazer, aquilo que sua inconsciência está tentando te dizer para fazer, e você tenta tomar uma atitude que seria mais coerente dentro da realidade onde você está, pelo menos a realidade que você consegue perceber, né? Quando entramos nesse ambiente religioso, ele acaba sendo um ambiente muito fértil para o nosso inconsciente. Por quê? Porque se Deus aparecesse, você ia parar para ouvir o que ele está falando. Então, o seu inconsciente encontra nisso uma brecha para se comunicar com você. Para o que ele tiver a falar, o que ele tiver a te dizer, seja interessante a ponto que você pare o que está fazendo, pare suas ações para ouvir aquilo. Porra, tem uma criatura mística, uma criatura mágica falando comigo, Deus está falando comigo, anjos estão falando comigo. Eu vou ignorar, tá ligado? Eu vou ignorar isso. Então, assim, acaba criando um certo vínculo do seu inconsciente com a religião, com aquelas ideias, com esses fins religiosos e tudo mais. Mas não é só nos fins religiosos. Muitas pessoas acabam encontrando isso em pseudociências, até em coaches, tá ligado? Tem coaches que falam certas coisas e tudo mais, é totalmente distoante da realidade, mas ajuda aquele indivíduo, de certa forma, a se comunicar com uma parte de si que ele não estava tendo acesso. Então, se torna interessante para aquele indivíduo de forma que ele acaba se prendendo àquilo. É muito comum, por exemplo, com astrologia também acontecer isso. E é por isso que muita gente, mesmo tendo um conhecimento científico, alguma coisa, acaba se prendendo a uma pseudociência que já foi refutada milhares de anos atrás, sabe? Mas assim, eu acredito que a humanidade já chegou num ponto onde a gente não precisa atribuir a nossa ignorância ao mágico, ao místico. A gente não precisa mais dizer que são deuses ou entidades, santos, anjos ou qualquer coisa nesse sentido, sobre o que a gente não sabe, o que a gente não entende. Nenhuma religião que eu já ouvi falar chegou perto das capacidades que a ciência tem. A ciência consegue prever um eclipse que vai acontecer daqui 100 anos e acertar com precisão de minutos, segundos, o horário inclusive. Onde vai acontecer, quando, como. Então, assim, não conheço uma religião que consiga fazer esse tipo de previsões de forma acurada e tudo mais. E acerte alguma coisa nesse sentido, né? Porque, na verdade, as religiões acabam sendo projeções também do inconsciente daqueles indivíduos que a criaram, né? Mas ao mesmo tempo que são projeções daquele inconsciente também, elas também carregam a ignorância daquele indivíduo, carregam aquilo que ele não tem conhecimento. Ou às vezes até seus medos, né? Seus medos, suas ignorâncias, seus desejos. É muito comum que os deuses, as religiões e tudo mais sejam sempre ditos como algo muito bondoso, de enorme bondade, de enorme benfeitorismo e não sei o que lá, um filântropo, né? Todos os deuses são filântropos, eles têm o poder de criar o universo e eles querem só fazer o bem com isso, não sei o que, mas tem tanta desgraça acontecendo na porra do mundo e nenhum deles está nem um pouco incomodado, né? Então, nem aí, se foda a humanidade. Mas eu espero que vocês não entendam errado. Eu não tô aqui com a ideia de tentar provar quem tá certo, quem tá errado, como destruir o oponente, qualquer coisa nesse sentido e tudo mais. Eu vou estar me baseando em Attacking Faulty Reason, A Practical Guide to Fallacy Free Arguments. Ele apresenta 12 questões ali sobre como argumentar, como defender a sua ideia e tudo mais, que é uma metodologia de debate sobre um assunto. Então, assim, vamos estar partindo da premissa de que estamos procurando a verdade, procurando uma resposta. Mas, assim, a ideia de Deus, ela precisa ser provada por quem
possui a ideia, por quem alega essa ideia, porque senão se torna um argumento falacioso, né? É a inversão do ônus da prova. Por exemplo, eu posso falar que eu sou Deus e eu não quero provar para vocês. Como vocês desprovam que eu não sou Deus? Ah, com isso, com aquilo, é a mesma coisa que usar qualquer outro argumento que é usado religiosamente e tal. Você não conseguiria desprovar isso, você não conseguiria provar que eu estou errado, qualquer coisa nesse sentido, se eu não quisesse provar para você que eu sou. Mas, é isso que eu estou tentando dizer aqui, né? Então, assim, quem está fazendo a alegação é quem precisa provar aquilo que ele está alegando, né? Ok, eu vou deixar aqui o do lado, vou deixar os 12... vou deixar aqui do lado os 12 negocinhos certinho, as 12 questões. Esqueci o nome agora. Ô, fila da puta! Vou deixar aqui do lado os 12 princípios da argumentação. Vai estar aparecendo aí na tela e tudo mais. Então, eu vou tentar sempre estar me baseando dentro dessa metodologia de tudo mais. Tá. Agora partindo para... Continuando a ideia, prosseguindo com a ideia. Eu vou tentar propor um exercício mental aí para vocês tentarem fazer. Quando vocês sentirem a sua intuição ou qualquer coisa nesse sentido, se baseiem um pouco também nesses 12 princípios e tudo mais, sobre como você argumentar qualquer coisa com a sua cabeça, digamos assim, com a voz na sua cabeça, com a sua intenção, com os seus desejos ali que aparecem como se não fossem seus, que seria uma comunicação com o seu inconsciente, né? E tentar que esse inconsciente também use dentro desses 12 argumentos, dessas 12 princípios, né? Ok. O exercício que eu vou te propor é que você comece a dar um pouco mais de atenção para isso, comece a chamar isso pelo nome certo, pelo nome do seu inconsciente, e no futuro você me conta aí como que vai sendo. Ok. Outro conflito que eu tenho com as religiões também é que elas pregam muitas metodologias, muitos rituais, muitas coisas como se fossem proibidas, erradas, como se Deus não gostasse daquilo, blá 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 blá. E a gente vê um monte de gente se vestindo da mesma forma, sendo todos da mesma forma, tentando se enquadrar em padrões criados e impostos para aqueles indivíduos, sendo que a grande maioria dos indivíduos não se enquadram naqueles padrões. A maioria das religiões tem conflitos com questões sexuais, por exemplo, da sua sexualidade, dos seus desejos, dos seus fetiches, do que quer que seja, sabe? Eu tenho a ideia de que se você não está fazendo mal para ninguém com o seu fetiche, com a sua sexualidade, que se foda. Se você quiser colocar uma dentadura no cu e mastigar um hambúrguer, eu não me importo. Eu não tô nem aí. Se você não está fazendo mal para ninguém, para nenhum animal, não tá cometendo nenhum tipo de crime, não tá destruindo o mundo, que se foda, tá ligado? E você tem que começar a dar um se foda mesmo para isso. Ligar para o que os outros vão pensar, ficar se importando demais com tudo isso do que os outros vão achar e qualquer coisa. Nesse sentido, isso vai tornar a sua vida infeliz. Você vai viver a vida toda tentando se encaixar nos moldes que tentaram predeterminar para você como certo. E isso talvez nunca te representou, sabe? Você pode acabar se encontrando igual quem eu falei, sabe? Que é um homossexual enrustido, extremamente violento, hipócrita, confuso, agressivo e perdido de si, né? Sem vontade de viver, sem felicidade em sua vida, sabe? Então, assim, não fica tentando se enquadrar no molde dos outros ou qualquer coisa nesse sentido, que isso daí não vai trazer nenhum tipo de felicidade para você, não. Uma das coisas que me incomoda também nessa questão desse conflito com a sexualidade, com as coisas que as igrejas, que as religiões acabam impondo aos seus devotos e tudo mais, é a hipocrisia de ignorar os fatos, né? Assim, estamos com 8 bilhões de seres humanos, já passou desse número, está um número um pouco acima disso. Você acha que ser humano nasce como, filha da puta? É sexo, tá ligado? Para você ter uma dimensão para você ter uma dimensão desse número, se a gente matasse um ser humano por segundo, a cada segundo que se passasse um ser humano morresse, ninguém mais nascesse e essa fosse a única causa de morte, quanto tempo você acha que demoraria para matar todos os seres humanos?
Eu vou colocar aqui os numerozinhos para vocês, porque é engraçado. Vai dar 253 anos para matar todo mundo. Morrendo uma pessoa por segundo. São 253. Eu não vai ter todos os números aí certinho pra vocês verem. Tá ligado? É tempo pra caralho. E cada um desses humanos nasceu de sexo. E vocês vão ficar realmente com um tabuzinho, com frescurinha. Vocês já estão adultos, porra. Tá ligado? Leva o negócio a sério, entende o negócio a sério. Todo mundo faz isso e tal. Não fez ainda vai acabar fazendo e tudo mais. A gente se reproduz sexualmente, vai ficar com tabu, com frescura, com não sei o que. Né? Nesse aspecto, pelo amor de Deus. Não deixa a sua religião mandar na sua sexualidade, nas suas porra, não. Mas também para de fazer filho demais. Que já tá com 8 bilhões, já é gente demais nessa porra desse mundo. Também não está fazendo bem nenhum. Eu vou, inclusive, colocar alguns outros dados aqui que eu acho interessante. Eu acho que o maior ato de veganismo que a gente pode fazer pelo mundo é não se reproduzir. Você tem noção de quanta comida que a gente come vivendo a expectativa de vida média de 70 e pouco, 80 e poucos anos? Deixa a sua imaginação pensar aí um pouquinho. Quanto que você come de comida por dia? Quantos dias tem até você ter 84 anos? Quanto de comida vai ter daqui até 84 anos? Carne, plantas e tudo mais. Mesmo que você seja vegano e qualquer coisa nesse sentido, alguém precisa plantar comida para você. É uma área do planeta que vai ser cultivada, vai ser transformada somente para uma comida, para outra comida, não sei o que lá. De qualquer jeito, você tá fudendo o mundo com esse tanto de gente, tá ligado? 8 bilhões de pessoas, gente pra caralho. Então, assim, vamos dar uma maneirada, galera. Tem camisinha. Pá, vasectomia, vários outros métodos, um aborto. Claro que eu tinha. Outra característica também que as religiões acabam projetando muito é o medo da morte, né? Porra, a expectativa de vida dele de 84... Vou jogar aqui. Quanto que é a expectativa de vida no Brasil? Quanto é a expectativa de vida no Brasil? 77 anos. Então você tem aí 77 anos mais ou menos que os indivíduos vivem dentro do Brasil. O que eu tava falando, né? De aborto. Não, depois. Ah, tá, medo da morte. 77 anos e tal. Alguns vão passar disso, outros não vão chegar a isso porque é feito uma média, né? Você pega o mais alto, encontra o meio ali e tal, encontramos a expectativa de vida, a média da expectativa de vida. Então, assim, até uma tartaruga vive mais que a gente, tá ligado? E não importa, você fala assim, não, eu vou ter uma vida mais longa, mais não sei o quê, porque eu me alimento super bem, eu faço 2 horas de exercício por dia, que não sei o que lá. Você não vai viver muito mais não, sabe por quê? Porque todo dia você está tendo 2 horas a menos de vida somente para esses exercícios. Então assim, mano, vamos aproveitar a vida, vamos transar, vamos fazer não sei o que lá, faz o que vocês gostam, sem ficar se preocupando com o julgamento alheio, sem ficar se preocupando com o que os outros vão achar, mas tenha cautela também com aspectos da sua vida, por exemplo, sei lá, você é menor de idade, o seu ambiente não é muito saudável, qualquer coisa nesse sentido. Se você, sei lá, se assumir homossexual, por exemplo, seus pais podem te expulsar de casa nesse sentido. Isso pode ser perigoso para você e talvez você tenha realmente uma tendência a evitar a fazer isso. E eu até recomendo que você evite isso até que você tenha um ambiente saudável, mas procure criar um ambiente saudável, sabe? Vá procurando dar resolução para os seus problemas, vá procurando criar o ambiente que você precisa com as pessoas que você precisa. Então, assim, qualquer tipo de pessoa que fica sempre reprimindo você, suas características pessoais, individuais ali, o que você gosta, o que você sente, ou qualquer coisa nesse sentido, cuidado com esse tipo de gente. Que esse tipo de gente não costuma fazer bem para você, para sua saúde mental. Outro aspecto que eu quero ressaltar também é o quanto o ambiente, a cultura, digamos assim, afeta o nosso desenvolvimento. Tu já parou para conversar com alguém que tem depressão? Faz isso e pergunta como foi a infância. Faz isso, não preciso falar mais nada. É sempre uma história caótica, desgraçada, fodida.
É sempre um monte de gente, filha da puta, impondo um monte de merda nesse indivíduo, como se ele tivesse que se encaixar naqueles padrões criados, e não sei, mesmo que aquilo que ele queira ser não realmente faça mal a ninguém, sabe? Tem atos, tem características individuais que realmente fazem mal ao mundo, por exemplo, pessoas que são violentas, pessoas, sei lá, um pedófilo, por exemplo. Eu não reforço de maneira nenhuma que esse indivíduo pratique os seus desejos e tudo mais. Ele precisa procurar ajuda, você consegue ajuda psicológica, psiquiátrica e tudo mais para tratar características que entram em conflito com o que eu falei, né? Se você vai gerar mal a alguém, a outro indivíduo, a um animal, ao ambiente, não é muito bom que você faça isso não, tá ligado? Então, assim, se você tem algum tipo de característica pessoal nesse sentido, procura ajuda, mano. Não tem nada de errado você procurar ajuda sobre isso. Não necessariamente mal físico, mas também mal moral. Tipo, com cadáveres, que não necessariamente você está fazendo Exatamente, mal. tem o caso de necrofilia também, igual foi citado aqui. Você também pode estar denegrindo um corpo ou qualquer coisa nesse sentido. Tem vários dilemas éticos, morais aí que a gente poderia colocar em pauta aqui, mas não é o tema, né? Voltando para as alegações mágicas aqui, qualquer coisa nesse sentido. Nessa parte entra mais na questão de Umbanda, Candomblé, a jovem mística, Wicca, bruxa, essas porra tudo aí, que alegam que consegue fazer poção de amor, ritual de não sei o que, de separar marido e de morte, de sofrimento, de não sei o que lá, de dinheiro, de blá blá blá, é tudo um bando de pobre fudido, capenga de relacionamento também, e fica acreditando nessas porra irreal. Se existisse esse tipo de coisa realmente, algum político se manteria no poder? Algum ditador se manteria no poder? Alguém que promove o mal de uma forma explícita, direta, como a gente teve um genocídio no Brasil com a pandemia, ele se manteria no poder? Nenhuma dessas magias, nada disso funcionou, né? Nada disso derrubou essa pessoa, fez mal pra ela, nada. Foda-se, né? Acabou o poder. Quando você alega que faz magia, essas coisas e tudo mais, eu sempre gosto de perguntar se a pessoa entende química física. Vamos falar química um pouquinho aqui. Você tá ligado quando você mistura, por exemplo, álcool e quiboa, você tá limpando o banheiro, alguma coisa assim, você faz clorofórmio, e se você tiver um ambiente fechado, isso por ele ser um líquido volátil, ele pode acabar evaporando no ar, te fazendo desmaiar, e inclusive até ter um risco de morte, qualquer coisa nesse sentido. Ou, por exemplo, física mesmo. Vamos meter uma física aqui. Quando você liga o interruptor, você sabe o processo que acontece para a energia passada pelo interruptor chegar até a lâmpada e tudo mais, como se move? Você tem noção disso? Você tem noção de como essas áreas de conhecimento se tornaram extremamente amplas? E que é com esse conhecimento, com essas características que a gente conseguiu compreender do mundo, que a gente faz ciência, isso aqui vai ser principalmente para bruxa aí, para o pessoal que ligado a essas coisas místicas e tudo mais, que fala que é muito ligado à natureza. Não existe nada mais natural, mais ligado, digamos assim, à natureza do que a ciência. A ciência, ela é pegar, observar os fenômenos, coletar os dados e reproduzi-los quando quer, da forma que quer. A gente só consegue ter eletricidade iluminando o ambiente e tudo mais porque a gente compreende como os elétrons se movem, se chocando um contra o outro, empurrando dentro do fio de cobre. Não é um elétron que atravessa de um lado para o outro, ele bate num, vai empurrando sempre o próximo até chegar e tudo mais. Isso entra na resistência da lâmpada, isso gera aquecimento e luz, é uma transformação de energia. E essa transformação de energia que promove a luz e calor ali naquele ambiente e tudo, mas você tem noção dessas coisas? Você não entende nem os conceitos básicos do mundo, como que o mundo funciona, cada uma dessas características. A gente tem diversas áreas de conhecimento, química, física, biologia. A gente tem ciências humanas, você tem diversas outras áreas que se ampliam e tudo mais. Vou colocar até a roda aqui dos conhecimentos humanos e tudo mais. E você não tem noção da grande maioria deles. É normal, é esperado que você não saiba tudo isso. Por quê? Porque é muito conhecimento. É aí onde entra a nossa ignorância. Eu sou ignorante, eu não conheço tudo isso.
Ninguém conhece tudo isso, porque é uma quantidade extremamente absurda de informação, conhecimento, que a gente está acumulando ao longo de dezenas, centenas de anos. A gente tem um celular que faz a transformação de códigos binários, do que a gente está escrevendo para códigos binários, envia isso para um sinal elétrico, que é transformado em ondas de rádio, pega no Wi-Fi, o Wi-Fi transforma, leva isso para a internet, envia e não sei o que lá. É bem complicado. O mundo é extremamente complicado. Você não entende a complexidade do mundo e você quer fazer magia. Na melhor das hipóteses, se existe magia, se existe coisa mística, você está fazendo bosta. Se você não entende nenhum mundo, como que você quer mexer com algo que você não entende? Você está fazendo bosta. É só isso. Você se compara àqueles antepassados que jogavam o outro no vulcão, que faziam sacrifícios ao sol, porque isso ia melhorar a colheita e tudo mais. Você está demonstrando ignorância e fazendo alegações muito grandes, né? Eu gosto de Carl Sagan, porque ele fala que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, e vocês não deram evidência nenhuma. Ninguém que alega esses papos místicos, poderes, deuses, nada disso deu evidência, nada. Eu sinto muito, talvez seja um negócio muito ligado, muito íntimo para você, talvez isso te traga uma sensação de prazer, te traga uma sensação muito importante, talvez isso te ajude a lidar com a sua vida, com o seu sofrimento, com tudo isso, mas você precisa entender o que realmente isso significa na sua vida e se você realmente quer manter isso na sua vida. Por isso que eu falo da ideia de você tentar se comunicar com o seu inconsciente. Eu consigo me comunicar com o meu inconsciente de uma forma um pouco melhor. Eu tenho transtorno de personalidades múltiplas. Então, o meu inconsciente, ele acabou se projetando como uma personalidade e ele vem e fala comigo diretamente. Vem e fala o que ela quer, o que eu preciso fazer, o que aquilo significa para mim, como aquilo aconteceu na minha vida e ponto. Eu não preciso atribuir qualidades mágicas, místicas ou qualquer coisa nesse sentido. Inclusive, foi o meu inconsciente que ajudou a entender que era meu inconsciente. Ele que me falou para continuar duvidando, para duvidar até do que ela fala, sabe? Agora aqui eu vou tentar dar um recado pro inconsciente de vocês, não é bem pro seu consciente. Muitas vezes o inconsciente acaba se projetando como algo assustador, e nesse sentido, como um demônio, uma sombra, um negócio nesse sentido, que pode acabar apavorando a pessoa e ela sentir receio daquilo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, isso se enquadra na questão inicial, né? Se Deus falasse com você ali e tal, você ia parar o que está fazendo, né? Você ia parar. Se um demônio aparecesse lá, você ia ter medo, qualquer coisa nesse sentido. Então, muitas vezes, nosso inconsciente ele usa desses tipos de formas, desses tipos de características para chamar a nossa atenção. Mas, se estamos falando de indivíduos que não têm um acesso direto ao inconsciente, estamos tentando estabelecer um acesso mais... um vínculo maior de comunicação entre o consciente e o inconsciente, eu não recomendo que você use nada assustador, não. Eu recomendo a questão da intuição mesmo. Eu recomendo que você use intuições que você tem uma grande chance de acertar. E agora que a pessoa que está ouvindo tem essa noção de que talvez você se projete dessa forma, ele vai dar mais atenção a essa questão. Uma das razões de por que nenhuma das religiões acaba me atraindo é porque eu consigo ter essa comunicação com o meu inconsciente. Eu não preciso ir num terreiro de Umbanda, invocar uma entidade para entender, sei lá, alguma coisa sobre meu relacionamento, minha vida, meus traumas ou qualquer coisa nesse sentido. Porque eu consigo chamar minha personalidade, a gente senta, bate papo sobre aquilo e acabou. A gente dialoga, cria um diálogo sobre aquilo, mas também a gente temos metodologias e tudo mais para fazer isso. A gente também tem certos ritos, digamos assim, que acabam utilizando, digamos assim. São sinais como com a mão que eu faço, por exemplo,
que acabam simbolizando isso para mim de uma forma pessoal, individual, não necessariamente precisa significar algo para qualquer outra pessoa além de mim. Eu mesmo tenho um idioma aqui criado por mim, que só eu sei ler essa porra, eu e meu inconsciente que criamos esse idioma, digamos assim, em conjunto, que a gente utiliza para simbolizar certas características que a gente está tendo uma dificuldade de comunicação, digamos assim. Muitas vezes também o inconsciente acaba se projetando em músicas, filmes, imagens, coisas do nosso passado, coisas nostálgicas, digamos assim, que podem remeter a sentimentos, situações, a pessoas ou qualquer outra coisa que possa ter alguma relevância para aquela pessoa. Também vou colocar um trechinho aqui da série de Supernatural, porque isso eu tenho percebido que acontece com muitas pessoas. É um sonzinho bem agudo e tudo mais, vai estar passando aqui do lado. Que muitas vezes isso aconteceu na minha cabeça um pouco antes de eu conseguir me comunicar com esse meu lado inconsciente. É um ruído meio chato, parece como a Rádio dos Anjos no Supernatural. E é quando os anjos tentam falar com os humanos, né? E os humanos não conseguem compreender. Eu gostei dessa analogia, eu gostei dessa simbolização, né? Que representa dessa forma. E meu cérebro achou essa simbolização interessante. Então, muitas vezes eu tenho uma dor de cabeça e esse ruído na minha orelha esquerda, sempre na orelha esquerda. E eu percebi que muitas outras pessoas que eu conhecia também tinham isso. Então, assim, se você ouviu esse daí e tal, por exemplo, você está conversando com alguém e tal, fica cauteloso, fica cauteloso. Pode ser que alguém ali esteja mentindo, você esteja mentindo, alguma coisa nesse sentido. Tem alguma característica inconsciente ali que está tentando sair e não está conseguindo. Então, essa falha de comunicação gera esse ruído, por exemplo. Tem um negócio. É o líquido que está no tímpano, Certo. que ele é o que define o seu equilíbrio. Às vezes ele fica... Da labirintite, né? Às vezes ele fica... Às vezes a pessoa tem labirintite, às vezes a pessoa não tem labirintite. Mas aí é um equilíbrio que ele faz. Sim. E aí no equilíbrio que ele faz ali, o líquido, ele faz um... bem na hora que ele está equilibrando. Por isso que tem esse... que dá, entendeu? É só um processo... Não, o processo fisiológico do corpo, sim. Uma outra coisa, o nosso inconsciente, ele é muito carregado com informações muito diversas e tudo mais. A gente tem 5 sentidos, né, sensoriais, são o olfato, a visão, o paladar, o tato e a audição. Tá certo, né? Não errei nada. Ok. Esses 5 sentidos, eles estão sempre funcionando, digamos assim, se você não tem nenhum tipo de deficiência de nascimento ou que aconteceu durante a vida, que impossibilitou algum desses sentidos. São diversas informações que estão sendo processadas simultaneamente todo o tempo de nossa vida. Outra coisa, desde que a gente nasce, a gente já começa a receber muita informação. A gente está lá chorando, já começa a tentar aprender as primeiras palavras, reproduzindo o que os nossos tutores, os nossos responsáveis falam, fazem e tudo mais. A gente mal começa a soltar as primeiras palavras, engatinhar, andar, já tem escola, já tem não sei o que. Então, assim, a gente está sempre num ritmo de muita informação ao longo da nossa vida. E a maior parte das pessoas nunca tiveram tempo para realmente parar e conceber o quanto isso realmente significa, né? Ou nunca tiveram realmente um tempo ali para entender características pessoais de si. Você sai da escola, já tem trabalho, já tem a sua vida pessoal, já tem estudos também, talvez fazer uma faculdade, alguma coisa nesse sentido. A sociedade impõe diversas dessas características. A gente vive dentro do mesmo sistema econômico, a gente vive dentro do mesmo sistema político, apesar de tudo. A gente vive na mesma época, na mesma sociedade, na mesma cultura aqui no Brasil e tudo mais, com variações conforme as regiões ali e tal, mas no aspecto geral dentro da mesma cultura. Então, existem características individuais que acabam sendo projetadas de forma coletiva. Então, por exemplo, as religiões, muitas pessoas acabam se identificando, se prendendo a elas também por essa questão. Muitas características suas pessoais, inconscientes e conscientes, acabam sendo projetados de uma forma que acaba sendo compatível com muitas pessoas.
Por isso muitas pessoas acabam se identificando com certa religião, certa ideologia, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas assim, acho que eu já consegui discorrer bem o tema, acho que já dá para dar uma concluída. Dê uma boa ouvida aí na sua intuição, no seu inconsciente aí, de como o seu inconsciente se projeta. Dê uma certa importância para tudo isso que eu estou falando. Depois você me conta os resultados aí, manda nos comentários aí, qualquer coisa nesse sentido. É isso, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.